E aí, pessoal, um ambiente de crise no Grêmio, pressões, sobretudo das redes sociais, que a gente pode posicionar o que é verdade e o que não é, sobre Denis Abraão. Vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Surgiu fortemente hoje em grupos de WhatsApp, inclusive com a presença de conselheiros, vice-presidentes, pessoas que estão ali na alta cúpula do Grêmio, de uma possível saída de Denis Abraão para a entrada de Kevin Krieger no departamento de futebol profissional. Eu olhei aquilo e fui buscar minhas informações, conversar com as pessoas para saber o que existe de verdade nesta relação de crise que parece ser eterna no Grêmio, que a gente tem que posicionar, principalmente para a gente fazer o entendimento de como as coisas estão acontecendo. Conversei com muitas pessoas. E existe um descontentamento importante com relação a Denis Abraão no que tange a algumas manifestações suas. Denis Abraão atacou antigos dirigentes e isso gerou, sim, um sério descontentamento. Ponto. Esse descontentamento, e é preciso que a gente sempre posicione isso, ele é da relação política das pessoas. Faz parte de um ambiente tão tenso, tão pesado como esse. Mas isso, de fato, é verdadeiro. Existe esse ambiente. Daí, a começar a imaginar a troca no comando de futebol, posicionando alguém da transição pro departamento principal, é algo já evoluindo da linha da especulação, passando do ponto. O que a gente tem sobre isso? Denis Abraão, como eu vou repetir, que de fato machucou pessoas através de algumas das suas manifestações, se descolando do rebaixamento. Eu, por exemplo, que tenho relação de amizade com o Denis, fui crítico forte dessas manifestações, porque entendi que todos, e entendo que todos, são responsáveis pelo rebaixamento do Grêmio, lá do presidente ao porteiro, passando por Denis Abraão. Não gostei dessa tentativa de descolar de A ou B. Inclusive eu faço um vídeo que até acabou não tendo muitas visualizações, mas eu acho interessante, que é a história da contratação de Wagner Mancini, que foi uma das entrevistas ruins do Denis, quando ele coloca que ele não conhece o contrato do Mancini, como se ele não tivesse participação no negócio. E aí a gente vai ver que os fatos ensinam que Denis Abraão não só aceitou o nome, como tinha a carta branca para liberar. Você vê o vídeo, está aqui na descrição, você tem todo o vídeo. Então, essa tentativa de descolar, de fato, causou alguns descontentamentos e isso, de alguma maneira, mexeu com o ambiente interno. Ponto, vou repetir. O que a gente pode avançar em relação a isso? E acho importante que a gente faça. Porque o planejamento e a relação de Denis Abraão com o Romildo Bolzan e com as figuras da transição e também da categoria de base é a melhor possível. Inclusive com relações de ex-dirigentes que se aproximaram e que conseguem caminhar nestes ambientes. Por exemplo, Deco Nascimento, ex-diretor de futebol, muito amigo do Denis e que tem relação, por exemplo, muito forte com as categorias de base. E essa soma de valores indica um Denis muito forte internamente. Se é verdade o descontentamento pelas manifestações, é preciso dizer também que esse conceito, esse grupo criado por Romildo Bolzan, por Deco Nascimento, que tem na figura de Denis Abraão a figura mais forte, que tem Sérgio Vasquez também, que tem ambiente político, ele está muito fortalecido e muito fechado com todos esses ambientes. Kevin Krieger, inclusive, foi muito valorizado pelo próprio Denis Abraão, que no jogo contra o Caxias fez questão de colocar Kevin Krieger para dar entrevista, dando conta exatamente dessa unidade entre o principal, a transição e também as categorias de base. Este é um ponto crucial para o entendimento da política. A relação, que ela é de descontentamento sim, pela frase, ela começa a ganhar algum ambiente de unidade a partir desta construção. O Grêmio planejou e cumpriu o planejamento, dando força à categoria de base,
com a entrada de 4 jogadores que saíram lá de São Paulo direto para o time principal, fortaleceu o time de transição de Kevin Krieger e Romildo Neto, entregando 2 jogos inicialmente do Gauchão, com mais 2 programados. O Grêmio tem os 2 primeiros e vai ter mais 2 da transição, criando uma unidade interna e mais, tem participado de todo esse diálogo. O que a gente pode falar dos bastidores, da porta do vestiário para dentro? Exatamente uma unidade, até mesmo uma satisfação pelo método de trabalho do Wagner Mancini, dessa aproximação com a transição e com a base, algo pouco comum nos últimos anos no Grêmio. Muito pouco comum. E isso de fato está acontecendo. E aí a gente tem que dizer que, se existe em cima de algumas frases e machucou muita gente grande dentro do Grêmio, pela tentativa de descolar, também é preciso posicionar que, da porta do vestiário para dentro, dentro dessa unidade, Denis está mais forte do que nunca. Inclusive com a caneta e o aval de Romildo Bolzan, que está abraçado nesse trabalho e não vai correr risco nenhum de modificar este status. Denis Abraão é e será o vice-presidente de futebol. Wagner Mancini é e será o treinador do Grêmio no início da Série B. É evidente que a bola precisa entrar, que os resultados precisam aparecer. A gente sabe, futebol é contexto e resultado. Eu não estou aqui desvinculando a relação com o resultado. Mas hoje a ideia é essa. Essa é a verdade. A verdade está posicionada num fortalecimento de Denis em cima desta unidade que eu falei para vocês e em cima, sobretudo, desse trabalho de construção com todas as peças do departamento de futebol. Profissional, transição e categoria de base. Com um aval, é claro, de Romildo Bolzan. Os vice-presidentes não estão tão próximos dessa relação. Não estão tão próximos. Mas hoje não tem nem interesse em bater de frente com essa relação. Nem tem interesse nisso. Então, se a bola entrar, gente, se o Grêmio conseguir ganhar alguns jogos do Gauchão, tudo isso que eu estou falando se confirma. Se, claro, o Grêmio perder 10 jogos seguidos, bom, aí tudo vai ir por água abaixo e tudo vai mudar. Mas não é essa a expectativa e não é essa a ideia. Kevin Krieger está fechado com o Denis Abraão, o departamento de base está fechado com o Denis Abraão e, principalmente, o Romildo Bolzan está fechado com o Denis Abraão. Então, se existe, e existe de fato, descontentamento sobre A ou B em uma outra entrevista, que ele, de fato, jogou um pouco para fora do seu colo a culpa do rebaixamento, é preciso dizer que, tirando este ponto, Denis Abraão conseguiu construir um grupo sólido para dar seguimento ao seu trabalho. Portanto, especulação de WhatsApp, fake news, algo dessa linha, em cima, sobretudo, dessa troca de Denis por Kevin Krieger. Acho que não existe isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.